Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por mais esta bênção e vitória de estarmos aqui diante do nosso projeto e propósito, que é lermos toda a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse nesse ano de 2025. Eu estou aqui para ajudá-lo aí, nesse propósito, que é possível nós separarmos um tempo, para não somente lermos a Bíblia, mas também meditarmos nela e fazermos um devocional de qualidade, amém? Nós vamos hoje finalizar o 8º livro histórico, que é o de 1 Crônicas, lendo o capítulo 29. Logo depois nós vamos passar para o 9º livro histórico, que é o 2 Crônicas, amém? Dando continuação assim, as histórias aí dos reis de Israel e de Judá, com ênfase no reinado de Salomão. E nós vamos ver também aí, algo sobre exílio na Babilônia, a construção do templo. Tudo isso nós vamos ver nesse 2º livro de Crônicas, amém? Capítulo 29, as ofertas de Davi dos príncipes e do povo para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos, artífices, quem pois está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus nosso, Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque por quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas,
eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no teu intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Segunda Crônicas, vamos adentrar agora em Segunda Crônicas, lendo capítulo 1 e 2, onde nós vemos que o autor, apesar de ser desconhecido, muitos da tradição judaica atribuem a Esdras, o escriba, amém? Nós vamos dar continuidade então aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor se deu. Seu Deus era com ele, o magnificou grandemente, e falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas,
fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda, e honra qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. As forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam fio de linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2, Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino, e contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortasse na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi meu pai, lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que aos teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abe, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Esse sabe lavrar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, em pedras, e em madeira, e em púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril, e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada e o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e traremos enjangados pelo mar a Jope, e tu as farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel,
conforme a conta com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados, que nós finalizamos então o livro de 1 Crônicas hoje, lendo o capítulo 29, e começamos aqui o 9º livro histórico, que é o de 2 Crônicas, lendo capítulo 1 e 2, amém? Glória a Deus por isso, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda honra, de toda glória, longânimo, benigno, a Ti, meu Deus, elevamos nossos pensamentos, em nome de Jesus, crendo, acreditando na Tua onisciência, onipotência, onipresença, que Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares e detém todo o poder nas Tuas mãos, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Por isso, ó Pai querido, Deus amado, nós colocamos diante de Ti todos os nossos caminhos, Senhor, para que a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, venha se manifestar em nós para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Continua no controle, continua na direção de todas as coisas das nossas vidas, e que a Tua paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Graças te damos mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.